E eu vou te falar o top 5 fundos imobiliários para investir em 2025, pensando, claro, no longo prazo e na segurança. As 4 principais características de cada um desses fundos imobiliários é a qualidade de cada um dos seus ativos, contratos de longo prazo com inquilinos sólidos, boa diversificação em termos de localização e setores e baixo índice de vacância. O primeiro fundo da nossa lista é um dos principais do índice do INFIX. Além do mais, por muito tempo ele esteve com seu PVP acima de 1 e hoje está com desconto. Eu estou falando do HGLG11, que é um fundo imobiliário de tijolo do setor logístico, e o principal ponto forte dele é a carteira diversificada de galpões logísticos localizados em regiões estratégicas. Os contratos são majoritariamente atípicos e de longo prazo, trazendo mais previsibilidade. Além disso, esse fundo possui baixa vacância e ativos resilientes, mesmo em cenários adversos. E trazendo dados aqui mais detalhados para vocês acerca do HGLG11, dentro dos valores atuais da data que eu estou gravando esse vídeo, esse fundo com certeza deve estar com um valor bem diferente, tá? Ele pagou um dividendo yield nos últimos 12 meses de 8,69% e atualmente está com um PVP de 0,93, ou seja, abaixo de 1. É uma ótima oportunidade de compra. Eu certamente compraria esse fundo, tá? E compro tranquilamente, lembrando sempre que isso não é uma recomendação de compra, fora que a liquidez diária dele está muito boa. É um fundo de altíssimo nível, certamente o HGLG11. E o dividendo dele não tem segredo, ele sempre paga aí mensalmente 1,10. É um fundo bem seguro, pensando no longo prazo aí na aposentadoria, certamente. É um fundo que certamente eu carregaria aí para o longo prazo e aposentadoria. Em seguida temos também aí um fundo da Kinea, né? O KNRI11. O KNRI11 ele é híbrido, tá? Corporativo e logístico, e os pontos fortes dele são: fundos da Kinea, né, normalmente possuem boa gestão e diversificação. A carteira inclui imóveis de alta qualidade e contratos com empresas sólidas. O risco desse fundo é que ele tem uma grande exposição a setores consolidados, o que não chega nem a ser um risco, né? É um risco bem baixo se a gente for analisar. E galera, o KNRI, na data que eu tô gravando, o PVP dele tá bem abaixo de 1, tá? 0,84, chegou a estar mais baixo em dezembro de 2024, mas ele tá bem baixo o PVP. O dividendo que esse fundo paga também é um dividendo interessante, tá? É 8,89%, e a liquidez diária também é acima de 7 milhões. Porém, a diferença dele para o HGLG é que ele teve desvalorização, né, na sua cota. Nos últimos 12 meses o HGLG teve uma pequena valorização. Por fim, o KNRI certamente é um fundo bem seguro para se investir pensando na aposentadoria e longo prazo. Outro fundo bem seguro para se investir que também está com desconto na bolsa é o VISC11. O VISC11, que é do setor de shoppings, um setor que sempre está movimentando o público geral e tem como seus pontos fortes o foco, né, em shoppings de alto padrão em regiões economicamente ativas, resiliente durante períodos de retomada econômica. O risco é relativo ao consumo, mas a diversificação reduz o impacto. De toda forma, o VISC11 está muito descontado, 0,77 PVP. Os fundos imobiliários nessas épocas atuais estão bem descontados. Eu acredito que é nesse momento de queda, que é o momento ideal para se investir, não o momento que está subindo. Pô, quando está subindo, tá todo mundo comprando, está subindo ali, o ativo não valoriza tanto. Mas quando está em queda, acaba sendo um momento ideal para você tornar sua carteira ainda mais robusta, e certamente o VISC11 está muito sólido aqui, com 0,77, está um desconto bem elevado. E o dividendo também de 11,13%. Liquidez diária também muito boa. Em seguida temos o BCFF11, que ele é um setor de fundos, um FOF, né? Ponto forte é que ele é gerido pelo BTG, possui alocação diversificada em outros FIIs de alta qualidade, reduzindo o risco.
O risco, na verdade, é a volatilidade reduzida por ser um portfólio diversificado. Ou seja, não vai cair tanto, mas também não vai subir muito, certo? De toda forma, fundo ali base 10, tá? Que teve uma queda bem brusca. De toda forma, o BCFF acaba entrando aí na lista de fundos base 10, paga um dividendo yield de 9,75% e tem um PVP atual de 0,83. Também é um fundo que está bem descontado aí nessa lista. E para concluir aí o nosso quinto fundo, né? Lembrando que isso aqui não está em ordem, galera, só para deixar claro para vocês. O GGRC11, que é do setor logístico e industrial, e como pontos fortes tem contratos atípicos de longo prazo com empresas sólidas, carteira diversificada em diferentes estados brasileiros. O risco, setor defensivo e contratos robustos garantem maior segurança. É um risco aí que não dá nem para chamar de risco, né? Às vezes tá com 50 pila, né? Tá doido para comprar aí fundos imobiliários, não tem como comprar o HGLG11 que custa aí acima de 150, mas aí você consegue comprar várias cotas do GGRC11 com seus 50 reais. Às vezes você faz uma diária aí, faz um serviço no dia, sobra 30 reais, 40, pô, você já dá uma investidazinha com esse valor. E de todos os fundos aqui, o GGRC11 entra na nossa lista aí como o principal pagador de dividendos, tá? 12,06%. PVP de 0,71 também tá bem descontado o GGRC11. Ficar de olho porque ele tem uma liquidez de 2 milhões, é a menor liquidez entre os fundos que a gente deu uma conferida, tá? É um FII de tijolo, né? Como eu bem vos disse aí no início, tem um número de cotistas bem considerável e é um setor bem perene. De fato, o GGRC11 certamente é um ótimo fundo base 10 aí para tá dando uma olhadinha. De toda forma, as minhas dicas finais para vocês são: ainda que esses FIIs sejam considerados seguros, é importante lembrar que o mercado pode sofrer oscilações inesperadas. Faça sua própria análise considerando seus objetivos e perfil de risco. E claro, a diversificação é essencial para mitigar riscos. Não invista apenas em 5 fundos, diversifique seu patrimônio, que é algo certamente muito importante. Fuja da corrida dos ratos e bons investimentos para todos. Eu sou Meia-Noite e até a próxima.